Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo, dar o seu parecer, o seu gosto, o like e a partilhar com os seus amigos. Hoje eu quero partilhar consigo a festa que recentemente celebramos da Divina Misericórdia, no segundo domingo da Páscoa, ainda dentro da oitava Pascal. Esta festa da Divina Misericórdia foi instituída por São João Paulo II no ano 2000 e fê-lo correspondendo às indicações, às sugestões de uma religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, que o Papa São João Paulo II canonizou nesse mesmo ano, e que no seu diário deixou escritas as suas memórias sobre a sua experiência mística, que ao longo dos anos ela foi favorecida, tendo sido presenciada pelo Senhor, que lhe aparecia na forma do ressuscitado, de cujo coração brotavam feixes luminosos que representavam as graças do que ele chamava a Divina Misericórdia. E esses feixes luminosos, vermelhos, brancos e azuis, simbolizavam não só esses rios de água viva da sua misericórdia a favor da humanidade pecadora, mas recordavam também aquilo que na devoção ao coração de Jesus, que aliás a Divina Misericórdia é o coração de Jesus na forma do ressuscitado, e que em Santa Margarida Maria aparece na expressão do Ecce Homo, a figura de Cristo da Paixão, coroado de espinhos, flagelado, coberto com um manto de púrpura, que era, no fundo, a farsa inventada pelos soldados para odiar aquilo que era a razão da sua condenação como rei e como Messias de Israel. E que Pilatos apresenta ao povo e diz: eis o homem, ecce homo. Aí, em Santa Margarida Maria, o Senhor manifesta a sua tristeza, desabafa com a mística a sua desconsolação, porque ele dizia numa oração, numa expressão que depois fica consagrada numa oração que se diz ainda hoje, os devotos do coração de Jesus ainda o dizem, nas primeiras sextas-feiras do mês ou noutras ocasiões, e que começa assim: eis o coração que tanto ama os homens e que da maioria não recebe senão indiferença, esquecimento. E, portanto, o coração de Jesus, a expressão do mistério de Cristo, na sua oblação, que aconteceu na sua paixão, pede a Santa Margarida Maria que lhe faça um pouco de companhia. Ao menos tu dá-me essa reparação, essa consolação de que o meu coração está desejoso, podemos assim dizer. E assim começou esta grande tradição da devoção ao coração de Jesus, desde o século XVII até hoje, e que alimentou o povo de Deus durante décadas, até ao Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II entrou um pouco em declínio, e agora, com Santa Faustina, na forma da Divina Misericórdia e do Senhor ressuscitado, retoma o novo esplendor. Mas é a mesma continuidade. O que surpreende, tanto na devoção ao coração de Jesus por Santa Margarida Maria como aqui, é a expressão dolorosa, o desabafo divino de que pede consolação, pede reparação, pede companhia. Ao menos tu faz-me companhia. E essa espiritualidade nós vamos encontrá-la também em Fátima. O anjo, dirigindo-se aos pastores, aos pastorinhos, diz a certa altura: consolai o vosso Deus, não é? Consolai o vosso Deus.
O que, na lógica da espiritualidade de Fátima e do contexto histórico em que ela surgiu, é uma alusão indireta, mas se percebe no contexto histórico em que a humanidade estava envolvida, sobretudo na Europa e Portugal concretamente, é um apelo, é uma insinuação, uma referência ao ateísmo contemporâneo, à indiferença religiosa, às perseguições à Igreja, que era uma forma de deixar Deus sozinho. A trajetória da humanidade nos tempos modernos, pelo menos nos seus representantes máximos, tanto na política como na filosofia e na ciência, vive como se Deus não existisse. Não é? Esqueceu Deus. Há uma frase muito conhecida de Nietzsche que diz: Deus morreu. Deus morreu. Portanto, essa afirmação Deus morreu tem um sentido metafísico, isto é, Deus representa o princípio metafísico estruturante de todo o real. Deus é a expressão na linguagem que diz a totalidade, que diz o definitivo. É a partir de Deus que se pode responder à pergunta do porquê das coisas, da sua origem e da sua finalidade. E quando Nietzsche diz que Deus morreu, significa que o princípio transcendente, metafísico e estruturante da realidade desapareceu. Isto é, a humanidade não o tem em conta. Não quer dizer que porque Nietzsche disse que Deus morreu, ele morreu. Quer dizer, mas é uma afirmação que tem um sentido metafísico, que diz que a instância última de referência estruturante toda a realidade a partir da qual é possível responder à pergunta porquê deixa de existir. E por isso a humanidade moderna anda à deriva, desnorteada. Aliás, já há pensadores que vão nessa linha, desde Kant, com a sua moral ética autónoma, isto é, o homem encontra em si as razões do seu próprio existir e do seu próprio agir, até ao filósofo francês Jean-Paul Sartre, que diz que a existência, cada um constrói a sua própria existência, e usa uma expressão forte quando diz que o homem é condenado a ser livre, isto é obrigado a construir a sua própria essência. A essência do homem não é dada de fora, é ele mesmo que a constrói. E qual é o resultado? Qual é o resultado da sua liberdade? A que ele é condenado é o inferno e o reconhecimento que é uma paixão inútil e que o inferno são os outros. Não no sentido do imaginário cristão, desde Dante até as mensagens de Fátima, quando aparece o inferno escatológico da radical perdição, da frustração metafísica do ser humano enquanto tal, que por condenação ou por autocondenação, porque podemos assim pensar que cada um, pela sua liberdade, constrói o seu próprio inferno se desistir, se não equacionar a sua vida a partir do mistério de Deus. Não é esse sentido o inferno de Sartre. O inferno de Sartre é a sua própria finitude, em que o outro é para mim um inferno na medida em que delimita o espaço da minha intervenção, porque quer ser como Deus, não é? Ora, o ateísmo e a secularização nos tempos modernos representam, de facto, o abandono de Deus, mas o abandono de Deus representa também o esquecimento do próprio homem, que é um ser desorientado, que não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, e por isso a sua vida não tem sentido. E penso que as guerras, as violências, etc., mas sobretudo o estado de frustração, de depressão que nós vivemos culturalmente no nosso tempo, é um índice de que a alma humana está doente. Ora, esta situação não deixa Deus indiferente. O que Deus sente-se afetado porque a mais bela das suas criaturas está a perder-se, está a seguir caminhos de perdição. Isso não deixa Deus indiferente, afeta profundamente o seu próprio coração. É por isso que em Santa Margarida Maria, no século XVII, no contexto de heresias tremendas que
afastavam os homens de Deus, como o calvinismo no início do século, ou o jansenismo no final do século. São heresias que afastam o homem de Deus, ou tinham uma concepção de Deus que distorcida, no caso, por exemplo, tanto de Calvino como em Jansen. Mas isso é um tema da história das ideias que não vem aqui o caso de desenvolver. Pode ser noutra ocasião. Ora, nesta altura, no século XVII, aparece justamente Santa Margarida Maria, no final do século, que mostra, na sua experiência mística, como Deus está, digamos assim, preocupado com a humanidade e sofre com isso. Eis o coração então também os homens, e que da maior parte deles, sobretudo as almas consagradas, só recebe esquecimento, indiferença. E por isso é uma manifestação de que Deus se deixa afetar na sua divina humanidade. Isso acontece também em Santa Faustina Kowalska, que no seu diário tem expressões que me tocam profundamente, que me interpelam. Não é? Quando ela diz várias expressões, mas esta, por exemplo, que me parece ser a mais atinente, mais forte. Eu tenho sede das almas, tenho sede das almas, tenho fome das almas. Não é? Que o homem, nas Sagradas Escrituras, tenha sede de Deus, tenha fome de Deus, é compreensível. Nós encontramos o Salmo 62, lindíssimo, que diz: a minha alma tem sede de Deus como a terra árida, sequiosa, sem água, não é? Nós temos sede de Deus. Outra expressão que nós encontramos na Escritura é que nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Agora, que Deus tenha fome e tenha sede de nós, isto é que é surpreendente. E por isso manifesta esta divina humanidade, não é? De Deus por nós. Deus não é um ser impassível. Não é? Claro que sofre à maneira divina, mas sofre. E por isso estas festas são um momento forte, transcendente, que neste universo fechado e deprimido, que é o estado de alma dos tempos atuais, estas celebrações abrem, dilatam o coração, abrem o céu para uma respiração da alma, não é? Para uma respiração da alma, e que me parece muito importante. Deus é o alimento da alma, na Eucaristia, nos sacramentos, não é? Quem comer deste pão viverá eternamente. O meu sangue é fonte de vida. Quem acredita em mim vive. Portanto, o Senhor é o próprio alimento. Mas isso lembra-me também, para compreendermos isto, da divina humanidade que se manifesta na divina misericórdia, um canto que nós cantávamos, que eu cantava com jovens da minha geração há 50 anos, e que começava assim: eu tenho fome de ti, irmão, que vais passando. Tenho fome de ti. Quer dizer, o que nos alimenta são os alimentos que nós tomamos para a nossa saúde do corpo. Mas mais do que esses alimentos, carne, vinho, etc., o que constitui a nossa alimentação, mais do que isso, é importante a convivência fraterna com o irmão. Ele é que me sustenta, ele é que me dá razões de viver, que me oferece razões de viver. E nesta cultura fechada, descartável, do individualismo quase atroz que é diagnosticado e analisado por tantos meios, desde a filosofia às ciências e à teologia, à pastoral, etc., é um convite a que o nosso verdadeiro alimento, a razão da nossa própria vida, é o mistério de Deus. Mas o próprio Deus precisa, digamos assim, tendo a ousadia desta linguagem, de nós mesmos. Eu tenho sede das almas, não é? Estas almas somos nós, é a vida humana, sobretudo aqueles que são mais carentes, mais necessitados, os pobres pecadores, não é? Que são aqueles que perderam a noção da sua própria dignidade, que a miséria mais miserável, passa assim a expressão, é quem não acredita que é reconhecido, que é amado, não é? Os filósofos falam da necessidade do reconhecimento,
E a miséria maior é esta miséria que decorre do pecado, porque o pecador se despreza a si próprio, não é? Se despreza a si próprio, perde o sentido da sua própria dignidade. E por isso estas celebrações, esta experiência mística, é interessante que esta experiência mística e a teologia mística voltou a ter direito de cidadania na reflexão teológica, porque elas são a verificação da verdade da teologia dogmática. Isto é, se nós acreditamos verdadeiramente que em Jesus Cristo a sua redenção nos redimiu do pecado, nos salva da morte, nos dá o seu Espírito para participarmos nesta vitória e podermos viver em plenitude, mesmo se morremos, como acontece na celebração, por exemplo, do sacramento da unção dos doentes para os doentes, em que o doente vive em paz as diversas saídas possíveis da sua doença, inclusivamente a morte. Isto é, realiza-se aquela frase de Jesus no Evangelho que diz: quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, vive, não é? Por isso, nesta cultura, nesta civilização da morte, como dizia São João Paulo II, esta celebração da Divina Misericórdia é um oásis no meio deste deserto, desta aridez, no qual o homem contemporâneo vive. Por isso, eu queria partilhar consigo esta Divina Misericórdia, sobretudo deixar-nos pensar seriamente o que é que significa esta afirmação, e o testemunho de Santa Faustina é credível, porque ela foi canonizada e, portanto, canonizando a vida dela, de certa maneira se reconhece a autenticidade e a verdade do seu testemunho. Pensar seriamente no que significa isto. Eu tenho sede das almas. E quando ele diz sede das almas, não são as almas em abstrato. É a tua, é a minha. E a alma é a nossa própria vida, não é? O que é a alma? É a vida, não é? Jesus diz no Evangelho que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua vida, se perde a sua alma. Esta alma que é a criação de Deus, como o nosso corpo é a criação de Deus, só que o nosso corpo vem pela mediação da geração humana. Posso que a nossa alma é infundida pessoalmente por Deus no princípio da nossa própria existência. E por isso, se não tivermos este respiro, que é o Espírito Santo, que é a respiração da alma, nós sentimos asfixiados. Então ficamos como Sade, quando diz que o inferno são os outros, isto é a nossa própria experiência de delimitação, quando nós somos naturalmente chamados a participar no espaço aberto da liberdade, do Espírito Santo, que dilata o coração e que é o oxigênio espiritual que dá sentido e vida à nossa própria existência. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esta meditação o ajude a tomar consciência e a valorizar esta festa da Divina Misericórdia que muitas almas, muitas pessoas, sempre em maior número, celebram todos os dias quando às 3 horas da tarde rezam o terço da Divina Misericórdia, recordando aquela hora em que do coração aberto sairão rios de água viva, sangue e água, ou do seu coração ressuscitado brotam rios, raios luminosos, que são a sua graça no mistério da Igreja e dos sacramentos, porque nós nascemos do coração de Deus. Bem-aja pela sua atenção. Até à próxima oportunidade, se Deus quiser.